Esse corte é patrocinado pela KTO e utilizando o nosso cupom FBOTECO você ganha até R$100 de bônus. Link aqui na descrição. E quando vocês tiveram acesso, quando que começou de fato o caso que ficou famoso no Brasil, que é a Vaza Jato, assim? Quando que vocês receberam o material e olharam e falaram, caralho, velho, temos uma missão aqui. Os bastidores dessa reportagem, né? Bom, veio de um hacker, né? Que todo mundo sabe. Mudou a história do país, né? Que foi o Glenn que teve acesso a isso, ele que foi, o hacker o procurou, né, e tal. Como é que foi ali nas internas do Intercept, como que isso chegou até vocês, como que esse trabalho foi definido, que vocês soltariam em capítulos, da maneira como vocês soltaram, como é que tudo isso foi definido? Cara, o trabalho lá tinha uma dinâmica que eu já tive muitas discussões com o Glenn, tenho muitas discordâncias dele, mas eu sempre falo isso dele. O que a gente acordou naquele café, ele cumpriu. Então, o site, ele era assim, o Glenn, até junho de 2019, quando a gente publicou as primeiras matérias, então, dezembro de 2017 a junho de 2019, o Glenn nunca, isso não é hipérbole, nunca tinha pisado na redação, pra vocês terem uma ideia. A gente falava, cara, uma vez a cada 40 dias, quando ele mandava um texto, alguma coisa assim. O Glenn não tinha a menor ideia do que a gente estava fazendo. Ele via as matérias no ar, como qualquer pessoa. Nunca participou de uma reunião de pauta. Então, assim, realmente virou uma coisa que deu para pegar. Por isso que foi o tesão do Intercept no começo. Você pegar e tocar. Fiz mudanças de equipe, trouxe pessoas que eu já conhecia, precisava de bons editores, pessoas com experiência, né? Trouxe repórteres, uma galera nova que eu já tinha contratado para fazer alguns freelas no site da Piauí, então eu sabia que mandava bem. A Amanda Audi, que está hoje na agência pública. O Rafael Moro Martins, que era um camarada que fazia umas matérias para mim na Piauí, em Curitiba. Levei o Rafa para Brasília. Então, montei o time e a gente estava tocando. A gente fez a cobertura da Marielle, fez a cobertura de eleições. E o site estava indo. Fazia alguns furos importantes, a gente tava furando a bolha, tinha uma galera que tava conhecendo, e o site já tinha uma cara. Uhum. Ele era um birô, um site pequeno de investigação. Não tinha notícia todo dia, não fazia hard news, não saía correndo atrás do rabo, não falava da polêmica do momento, a gente fazia investigação. Então a gente tem aqui uma investigação, 2, 3, 4, 5 sendo tocadas. Trabalho mais demorado, né? Mais demorado. Apurado, né? Publica uma coisa na segunda, uma coisa na quinta, né? E tentando fazer com que aquilo fosse pelo menos diário. Uhum. Quando chega em maio, Dia das Mães... Dia das Mães é o primeiro ou segundo domingo de maio, né? Segundo. Segundo domingo de maio. O Glenn me ligou nesse domingo, Dia das Mães, e falou, cara, preciso falar com você, papapá, e fez aquela brincadeira, né? Se não tá sentado, senta. E eu tava no meu quarto arrumando as malas, porque naquela noite a gente ia viajar, eu e minha esposa e meu filho, que tava então... ia fazer um ano no dia 16 de maio, a gente estava indo, ia dar uma palestra na Suécia, em Estocolmo, e depois a gente ia passar uma semana em Londres, ia fazer uma viagem de família e passar o aniversário do meu filho viajando e tal. Uhum. Então, tava saindo de férias. O que é? Não, cara, veio falar uma pessoa comigo, não sei quem é, não sei se é uma, não sei se é duas, papapá, me mandou uma mensagem, me fez instalar um negócio chamado Telegram, que eu não sei o que é, e falou comigo, biriri, blá, 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 e me mandou umas coisas... E falou que as conversas do Sérgio Moro e da Lava Jato. Conversa de Telegram. Chat. E eu já li aqui, parece ser bom, e tem coisas que a gente tem que olhar, e papapá. E o Glenn é maluco, né? Pro bem e pro mal. E como todo maluco, é exagerado. Daí eu falei, Glenn, eu tô indo viajar hoje à noite, né? Daqui sei lá, tô arrumando minha mala. Eu tava no meu quarto, a mala tava em cima da cama. Eu lembro a cena até hoje. Uhum. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir pra ir na sua casa amanhã, segunda-feira, o Alexandre Desante, que era o meu braço direito lá, um editor experiente, que eu conhecia desde... Uma coisa eu pulei da minha biografia, eu fiz uma revista de música também, impressa, e o Alexandre na época publicou uns textos nessa revista, em 2004, 2005, e desde então o Alexandre se especializou em edição, puta do editor de livro, de revista, de matéria longa, sabe? Eu vou mandar o Alexandre e o Rafael Moro Martins
puta repórter, tinha feito várias matérias de Lava Jato durante a Lava Jato e tinha trabalhado na assessoria, antes da Lava Jato, tinha trabalhado na assessoria de imprensa da Petrobras. Então era um cara que conhecia muito Lava Jato. Falei, pô, eu vou mandar os caras aí pra sua casa, eles vão olhar o material. Fui viajar, os caras foram pra casa do Glenn. Deu tipo, sei lá, quarta-feira, quinta-feira, o Alexandre me ligou. E o Alexandre e o Rafa, eles são uns caras bem comedidos, assim. Ao contrário de mim, que sou um cara mais... Eles são uns caras muito, sabe? E aí, quando eles me falaram o que tinha lá, eu falei, caralho, velho, né? Porque se esses caras estão falando, eles não acendem o fogo se não tem fogo. Fala, não, cara, é isso, é um monte de arquivo .txt, é uma pasta. Você abre a pasta, tem, sei lá, umas centenas de milhares de arquivos .txt. Cada arquivo que você abre é uma conversa. Ou uma conversa entre uma pessoa e outra, ou um grupo. Ou uma e uma, ou três ou mais. Então você abre, aí você tem que ir lendo para descobrir o que é. Não tinha escrito o que era, né? Você abria, tinha um log lá em cima, data, não sei o quê, blá, blá, blá. Fazer um puta trabalho braçal pra organizar. Você teve que ir olhando. E como era, a gente não sabia ainda naquela época, mas a gente foi descobrir depois apurando, como o hackeamento foi o celular do Deltan, então nas conversas tinha o nome das pessoas que o Deltan tinha na agenda dele. Se o Deltan não tinha, tava um número lá, 051, blá, 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 você não sabia nem quem tava falando. Então você tinha que entrar e ler. Aí o Rafa já falou, cara, e a gente já descobriu a conversa do Moro com o Deltan. Essa a gente já achou. A gente achou alguns grupos que tem várias pessoas, a gente sabe alguns, não sabe outros. Parece que são grupos de procuradores da Lava Jato que estão conversando, são conversas enormes, né? Depois a gente foi descobrir o nome dos grupos, né? Tinha o Incendiários, tinha o The Winter's Coming, tinha vários nomes de grupos, né? The Winter's Coming, em homenagem a... Cringe, né, meu? Game of Thrones. Sim, é o cringismo do Deltan, né? E aí, falou, já descobrimos a conversa do Moro com o Deltan. Falei, cara, do caralho, beleza, vai depurando aí, vai lendo, né? Que daqui a pouco eu tô de volta. E aí, quando eu voltei, a gente meio que fez um esquema na redação. Como o arquivo era muito grande e a gente tava com muito medo que aquilo, de algum modo, vazasse, e a fonte também era uma fonte que se comunicava de um jeito meio... Mandava as coisas e mandava coisa repetida e falava um monte de coisa. Era uma fonte confusa. Eu sempre falo isso. Ela não era uma fonte especialista como o Edward Snowden. O Snowden era um cara que trabalhava na NSA, pegou os arquivos da inteligência dos Estados Unidos, entregou na mão do Glenn, só que ele era uma fonte especialista. Tanto é que o nome da empresa que fundou o Intercept é First Look. First Look é o que o Snowden escreveu na capa da apostila que ele entregou pro Glenn. Tipo assim, First Look é assim, olha isso aqui primeiro. Então o Snowden pegou o material, entregou pro Glenn e ensinou. Falou, ó, essa sigla é isso é isso, essa agência tem essas subagências, essa aqui é responsável por filtrar as informações de Facebook, essa agência aqui é a agência que clandestinamente está ouvindo conversas do cidadão americano e tal. Então o Glenn era, o Snowden era uma fonte especialista. A fonte da Vaza Jato não era uma fonte especialista. Era um neófito que teve acesso aos materiais, mas tranquilamente dá para dizer que, sei lá, 3 meses ou menos até depois que os jornalistas do Intercept estavam com o material na mão, a gente conhecia muito mais o material do que a fonte. Ao contrário do Snowden, no caso, no começo, né? Então a gente começou a contar para algumas pessoas só na redação. Então a gente meio que pegou o material e formou um grupo muito pequeno. A redação era minúscula, né? Sei lá, tinha 10, 12 pessoas. Pegou ali eu, o Alexandre, o Rafa, sabe? E ó, vamos começar a trabalhar nisso. Plugamos os nossos advogados, que eram consultores do site também junto, porque era um assunto muito jurídico, né? Então, porra, cara, é normal que o Moro fale pro Deltan que tem uma testemunha que o Deltan pode ir lá ouvir, os advogados. Não, obviamente o juiz não pode ligar para um promotor e falar que tem uma testemunha contra o réu. Isso é absolutamente ilegal. Você imagina o juiz ligando pro advogado e falando que tem uma testemunha para fuder o promotor, no caso? O juiz é interpartes, ele não pode fazer isso. Isento, né? Isento. Então a gente foi também olhando e consultando, né? Isso aqui é assim, isso aqui é assado, isso aqui é assim. O juiz pode, dizer para o Ministério Público Federal mudar a ordem de uma fase
de uma operação de corrupção? Não, cara, o juiz tem que ficar sentado esperando a hora que acontecer a operação acontece e a operação vai pro colo dele. O juiz não pode dizer pro promotor fazer alguma coisa. E aí, cara, a gente foi trabalhando aquilo, lendo esses arquivos intermináveis, né? E conforme a gente precisava de gente na redação, a gente ia acionando gente. Então, pô, precisamos agora de um designer. Então, chama o designer, fala com ele. Pá. E foi. A gente tinha um planejamento de publicar isso depois, não no dia que a gente publicou. Só que no sábado, nesse final de semana de junho, a gente estava fazendo uma reunião que a gente fazia anual do site e tinha uma galera que trabalhava, tinha o Rafa que estava em Brasília, tinha a Tatiana Dias que estava aqui em São Paulo, e aí a gente tinha o Emílio que morava em Fortaleza, a gente chamava essa galera meio perdida, todo mundo para o Rio de Janeiro e fazia um encontro. E aí fazia ali umas palestras, levava uma galera para dar uma animada no pessoal e tal, fazia um balanço de como é que tá voando, dava uma ideia para eles do que eu tava pensando pro site dali para frente, que tipo de cobertura a gente ia fazer ali em 2019, quanto é que a gente tava levantando do crowdfunding, no que a gente ia aplicar o dinheiro, pedir a opinião da galera sobre o que eles achavam que a gente tinha que focar melhor, estratégias de como a gente ia tocar o jornalismo. Uhum. Nesse sábado, o Glenn me ligou. E aí falou, cara, a fonte tá não era Vaza Jato o nome ainda, né? O nome a gente criou nesse sábado mesmo. Uhum. Cara, a fonte tá me ligando e falando que quer saber quando que a gente vai publicar as matérias porque ele quer apostar na bolsa. Apostar na bolsa? Como assim? Porra é essa? Mas é sério ou é brincando? Aí o Glenn falou, cara, não sei se é sério, não sei se é brincando. Às vezes manda umas coisas que eu não entendo, se é ironia, se é verdade, não sei o quê. Eu falei, cara, mas isso aí é preocupante, porque depois que a gente publicar as matérias, a gente não sabe quem é a fonte, a gente não sabia quem era a fonte era anônima para nós. Claro, a gente foi descobrir, só o Glenn sabia. A gente só foi descobrir quando a Polícia Federal prendeu eles. Então nós não sabíamos quem, nós não sabíamos nem se era uma pessoa só, ou se era duas, ou se era um grupo, a gente não tinha noção, não tinha ideia. Eu falei, cara, vamos fazer uma reunião com os advogados e vamos tomar uma decisão do que a gente faz. Talvez a gente possa acordar a comunicação com a fonte, a gente já tá com os materiais trabalhando, já tinha umas matérias bem encaminhadas, né? Mas a nossa ideia era deixar mais matérias prontas de gaveta para depois ir soltando elas com alguma periodicidade enquanto a gente... Como você faz programa gravado, né? Sim, você tem 4, 5 na gaveta e vai gravando na frente, igual novela. Uhum. Sim, perfeito. Então a nossa ideia era serializar desde o começo. A gente tava começando a serializar. E cara, antes disso, antes da Vaza Jato, você falou que vocês estavam ali fazendo várias matérias investigativas e que não tinha... claro, porque era um trabalho mais demorado, não tinha uma coisa do diário ali, mas como que era absorvido na grande mídia o trabalho de vocês? Já tinham... Já se dava o espaço, ou vocês... Pra falar, puta, não estão dando tanto espaço. Como é que era a leitura que vocês tinham? Não, velho, espaço zero. Até porque a gente era muito crítico da imprensa, né? Tá. A gente era muito crítico. A gente publicou várias matérias sobre a imprensa também. Tá, não, né? então depois eu quero que você me conte como é que foi ver isso no Jornal Nacional, por exemplo. Tá, então vamos chegar lá. Uhum. E aí a gente tomou decisão ali, eu tava na redação, os advogados estavam pelo telefone da casa deles e o Glenn tava em casa. Vamos publicar amanhã, domingo. A bolsa tá fechada, você não fala mais com a fonte, não comunica nada, não responde. A gente publica amanhã. Depois, se essa história vem à tona, até, cara, foi publicado no domingo, não tem operar em bolsa nenhuma, né? Beleza. E aí eu volto pro encontro esse e acabou o encontro, né? Pensei o palestrante, tinha um cara falando lá, falei, cara, valeu, obrigado, a gente precisa conversar, é uma emergência. Aí contei pro resto da redação, a galera não sabia. Ó, a gente tá com material na mão, tá trabalhando nisso, eu, fulano, Beltrano, a gente já tá trabalhando, tal, não sei o quê. A gente precisa fechar esse material que a gente vai publicar amanhã. Isso era sábado, de tarde. E aí a gente baixou todo mundo, né? Solta tudo que você tá fazendo. E começamos a trabalhar nos materiais gráficos, fazer edição fina das matérias. Tinha 3 matérias quase prontas, mas não estavam prontas. Uma delas era a primeira, sobre os diálogos do Deltan e do Moro. A outra delas era o Deltan falando que não tinha certeza se a Petrobras tinha a ver com o triplex do Lula, né? Falando pro Moro, né? Até 48 horas antes de fazer o PowerPoint famoso e oferecer denúncia, o Deltan falando para o Moro. Até agora não tenho certeza da ligação do apartamento com a Petrobras. E mesmo sem ter certeza, ele vai lá e faz o PowerPoint e a denúncia. Então tinha essa matéria, que é uma matéria super forte, mostrando que nem o procurador tinha convicção do que ele estava fazendo. Nossa. E a outra matéria era a matéria da Lava Jato tentando bloquear que o Lula desse uma entrevista enquanto o Lula estava preso.
A Folha de São Paulo tentava entrevistar o Lula e a Lava Jato fazendo lobby com o STF, ministro Barroso, pro STF barrar, para não dar entrevista e tal, porque aquilo podia interferir na eleição e fazer com que o Haddad ganhasse a eleição. Né? A eleição Haddad-Bolsonaro, né? Para deixar bem claro. Então isso aí, o medo deles é que aquilo interferisse na eleição e ajudasse o Haddad a subir. E tinha mais um editorial que a gente queria escrever, que a gente acabou escrevendo. Assinamos eu, o Glenn e a Betsy Reed, que era a chefe do Intercept em Nova York. E aí, cara, a gente deu um pau ali, criou um nome, fez um bolão de nome, né? Como é que vamos chamar essa porra? Tem que ter um nome esse negócio, tá? Quais eram os nomes? Cara, putz, eu nem lembro, surgiu muita coisa. Foi um brainstorming doido, né? Que Vaza Jato é muito bom. Cara, Vaza Jato é genial. É genial, Vaza Jato é genial. Criação do João Brise, que era o designer do site na época, né? Aliás, eu li a primeira parte da biografia do Lula, escrita pelo Fernando Moraes, e o Fernando Moraes fala ali que o escândalo ficou conhecido popularmente depois com o Vaza Jato. Não, o nome foi criado pelo Intercept, né? Já saiu com esse nome, inclusive. Sim. Né? E aí, domingão, a gente tava fazendo os ajustes finais e eu acordei malzão, velho. Mal, quebrado. Depois fui descobrir que eu tava com H1N1. Caralho. E pensei, porra, eu não vou pra redação hoje, não vai dar, cara. Mas aí não me aguentei, né? No meio da tarde, falei, não, caralho, vou pra lá, né? Aí fui pra lá, a gente deu os retoques finais, acertou, pá, pum, beleza, publica. A gente publicou, cara, sei lá, e a gente tinha uma TV, assim, na redação pra ficar acompanhando a audiência, né? Deu 15 minutos, uma TV explodiu, né? O negócio, arrebentou. Aí eu falei, cara, bom, missão cumprida, matérias estão Vocês tinham publicadas. essa noção de, mano, vamos pautar o Brasil? Não. Não? Mesmo Não. com a gravidade das coisas. Cara, a gente sabia que era uma matéria importante, que o negócio era grave, mas a gente era um site muito pequeno. Vou chegar lá onde é que tu me perguntou. A gente era um site pequeno que a imprensa ignorava sumariamente. Eventualmente, quando a gente dava um furo, a imprensa dava um jeito de copiar o furo de um outro jeito e daí nos ignorar e nunca nos citar. Isso é canalha demais. Isso é um nojo. Isso é um Acontece nojo. até hoje. Você é louco. Acontece até hoje com todos os independentes. Até hoje. Você já viu o Globo News citar, sei lá, agência, não sei o quê? Não cita, velho. Não é real. Você já viu o Jornal Nacional citar uma matéria da agência pública? A agência de jornalismo investigativo tem 15 anos. Não. Nunca. Não cito. O Fantástico citar o Intercept que não fosse no contexto da Vaza Jato? Nunca. Sabe? É um clube, né, velho? É um clube, é um negócio. E aí fui embora dormir. E aí tava na cama lá, malzão, pensei, cara, eu vou assistir o Fantástico pra entender o pulso, né? Eu sabia que era uma coisa grande, mas o quanto a imprensa ia... Porque se a imprensa cala, o impacto é muito menor. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha uma esperança de que, cara, isso aqui é muito grande pra ignorar. Então, eu queria ver como eles iam dar aqui. E eu pensei, porra, eu vou assistir o Fantástico, né? O Fantástico foi curioso porque o Tadeu Schmidt, que leu as matérias, né? Fez uma nota pelada, como chama, né? E atenção, notícia de última hora, agora há pouco, o site da Intercept Brasil acaba de publicar uma série de chats, supostas conversas do Sérgio Moro, que não sei o quê. Daí eles fizeram um negócio muito engraçado. Segundo o Intercept Brasil, Sérgio Moro, lá. Segundo o Intercept Brasil, o procurador Deltan Dallagnol falou lá. Segundo o Intercept Brasil, a Constituição brasileira diz que é vedado, não sei o quê. Não é segundo o Intercept Brasil, velho. É a Constituição brasileira. Caralho. Não. Porra, Caralho. Para lá, né? Caralho. Desculpa, velho. Para lá, né? Não. Assim, segundo o Intercept Brasil, Deltan falou X, Sim. eu até entendo. Não, isso é normal, beleza. Agora, porra, velho. Tá Segundo lei, Intercept. tá lei por... Tá no YouTube essa Fala porra. pro Intercept. A galera pode procurar, tá no YouTube. Segundo o Intercept Brasil, a Constituição brasileira é vedado. Não, é a Constituição brasileira. Não fomos nós que escrevemos, foi o doutor Ulisses que fez, né? E aí, só que eu não vi naquela noite o Fantástico. Tava cansadão, fui dormir, pensei, esses porra não vão dar. Eu vi um pedaço, daí não vinha. Eu falei, vale, eu vou dormir, cara. No outro dia que eu acordei, que aí eu liguei a TV, que aí eu vi, né, cara? Aí tava assim, todos os canais, em tudo que é lugar e tal, não sei o quê. Só que pra cair a ficha, demorou assim, acho que umas 2 semanas, porque a gente queria fazer parceria com os grandes veículos. Por 2 motivos. Por a gente não ser acusado de ser gatekeeper, ou seja, vocês estão selecionando só o que vocês querem. Então a gente queria dar acesso ao arquivo aos jornalistas dos parceiros. Então, assim, não há como nos acusar de ter selecionado só o que a gente quer, porque ao dizer isso, você está dizendo que a gente está mancomunado com jornalistas da Veja,
da Folha, da Band News, Claro. do BuzzFeed News, sabe? Todo mundo, né? Do El País, da agência pública. Então, assim, nós temos aqui um negócio incrível que pela primeira vez na vida, Pra na você história ver do como o Brasil... jornalismo não é só você apurar, não é só você fazer o trabalho braçal de separar o joio do Editar trigo, tudo, né? você interpretar, você escrever, você montar. Você precisa ter uma estratégia de divulgação. Com certeza. Muito. Depois posso até citar um caso que aconteceu com a Claro. gente, de uma matéria investigativa que a gente Claro. deu há alguns anos, que não teve o menor apoio da época da mídia e mais, foi colocado sob desconfiança por ser um canal pequeno. Ah, sim. Entendeu? Eu já lembrei qual é. Entendeu? Então, ali a gente fez todo o trabalho como a gente deveria ter feito, mas Sim. a gente não teve a estratégia que a gente poderia ter tido e hoje com mais experiência. Nem o apoio, né, das outras, Entendeu? das outras pessoas também, Mas jornalistas. entendeu? Se a gente antes de soltar, a gente busca esse diálogo, esse Sim. apoio, talvez a gente tivesse tido uma outra repercussão Sim. naquilo. Mas, Cara, enfim. isso fez muita diferença, É. porque o nosso receio, para além dessa acusação, que aí ela passaria a ser descabida, de vocês estão segurando, vocês estão manipulando, bom, se você está me acusando disso, você está acusando a Mônica Bergamo disso, o Reinaldo Claro. Azevedo, a Natália Viana da Agência Pública, o Graciliano Rocha, que à época era editor-chefe do BuzzFeed News no Brasil, a Carla Gimenez, que era diretora de redação do jornal El País, a Folha de São Paulo, o Sérgio Dávila da Folha de São Paulo, o Sérgio Dávila está compactuando, então nós temos pela primeira vez na história do Brasil, sei lá, 50 jornalistas que concordam entre si com uma coisa, né? Isso aí a gente sabe que é impossível, né? Sim. Então isso já dirimia. E a outra parte era isso, a gente precisava, porque a gente era um site pequeno, a gente sabia que a gente ia ser triturado muito rapidamente, se a gente não tivesse outros veículos publicando esse mesmo material. Uhum. E a gente tinha consciência de que nós estávamos em uma posição a qual não nos dariam o benefício do bom jornalismo sendo feito. O nosso benefício era sempre o nosso malefício era sempre o da dúvida. Então, vocês, ativista, não sei quem são, não me interessa, também não é do grande jogo das coisas, não é o colunista do Globo, não é o fulaninho, não é o beltraninho, não é o filho de não sei quem, não é... Quando você ouvia sobre a Vaza Jato na voz de alguns caras da época, tipo Augusto Nunes, Nossa. tipo isso. sei lá, Caio Coppola, era sempre colocando o Intercept. Isso aí é um site de... Como é que eles falavam? Eles falavam que era tipo... Como que fala? Não era ativista, mas não era essa palavra que eles usavam. Militante. São um site de militante, etc Isso. e tal. Isso aí. Tentando diminuir. A importância que a E Lava aí, Jato tinha. quando você tem um grande veículo, é muito mais difícil Claro, você Pra fazer. você dar credibilidade. né? lógico. Você tá manipulando, então tá dizendo que a Folha tá manipulando? A Exato. Folha tá inventando chats? É isso. A Veja tá inventando isso. chats? A Veja, que é uma revista de direita? Então, os parceiros foram escolhidos também com esse viés. Uhum. A gente não... Muita gente nos criticou na época, eu acho que hoje o pessoal já entende, né? Os colegas do mesmo campo, digamos assim, por que não procuraram a Carta Capital, o Brasil 247, não sei o quê? Eu falei, cara, porque aí a gente apanha... A única diferença é essa que a gente ia apanhar junto. Entendeu? Em vez de apanhar sozinho, ia apanhar junto. A gente precisava do Reinaldo. A gente precisava da Veja. Precisava da Folha. Sabe? Então, e a gente buscou 2 parceiros. Primeiro, o Glenn foi falar com a Globo, porque o Glenn já tinha feito uma parceria com a Sônia Bride para publicar o caso Snowden no Brasil. E o Glenn falou, foi muito bom, a Sônia é uma pessoa ótima, e de fato a Sônia Bride é uma pessoa incrível. Só que o Glenn deu azar de chegar na Globo e a Sônia tá de férias. E aí encaminharam ele para uma outra pessoa e papapá, o Glenn voltou e falou, eles querem ver o arquivo. Eu falei, não senhor, isso antes da gente publicar as primeiras matérias. Não. Assim, é uma relação de confiança. Eles estão achando que a gente é o quê? Um bando de vagabundo? Quer dizer, você é um prêmio Pulitzer, velho. Você tá sentado isso. na frente de um jornalista que é, com perdão da palavra, menor do que você, tá? Em termos de carreira.
E você está dizendo, eu tenho isso, isso e aquilo. Vocês querem entrar na parceria? Preciso ver o arquivo. Preciso ver o arquivo da tua mãe, né? É desmoralizar. É tipo você chegar numa loja, eu me lembro de uma vez que cheguei numa loja, muito moleque, eu era criança, com meu pai, e era uma loja que vendia cartucho de videogame. Meu pai, sei lá, pegou uma nota de 50 reais, na época era dinheiro, velho. Pá. Aí a mulher dá licença, pegou e começou a olhar se a nota era falsa ou não. Falou, me devolve aqui, acabou com vocês, eu não compro mais, e foi embora. É isso aí. Falou, sai fora, tá duvidando do meu caráter, da minha... Sai fora, mano. A mulher ficou super e eu... Pai, meu jogo, assim, não, depois eu compro, tá? Depois você se vira. Tem o jogo, tá? Eu não sei se ele vai lembrar disso, mas é tipo isso. Vai ficar marcado nessa história, mais essa história do que o jogo. É isso. Tá aí a história. É isso. É isso aí. E a Globo... muito mais pra vida, eu não sei nem que jogo era esse, mas a atitude dele eu lembrei. E a Globo ficou sem os arquivos. Ficou sem, depois o Alicam emitiu uma nota, eu dei uma entrevista no... Aí depois que saiu os arquivos, a gente tava nessa estratégia ainda, né? Aí eu fui pro Pânico, fui 2 vezes no Pânico. Falei, vou lá, né? Tapa o nariz, vai embora, né? E fui, aí... Era um ambiente hostil nessa época. Pra mim foi super hostil. No primeiro programa, eles pegaram mais leve, mas eles... Aí aquelas estratégias, né? No primeiro programa, porra, cara, eu sou o editor executivo do site que tá soltando essa porrada, os caras me botam no Pânico junto com uma... Nada contra a menina, não tem nada a ver, mas ela vai entender o que eu tô falando, não vou citar até o nome pra preservar, né? Me botam no programa junto com uma vereadora X de São Paulo pra falar de um negócio Y. Eu não sabia disso, eles me convidaram, pensei, pô, vou lá falar de Vaza Jato, chega lá, tô dividindo pauta com um buraco de rua em São Paulo. Não que não seja importante, mas vocês entendem que isso é um jeito de te humilhar e te diminuir. Sim, lógico. Né? De fazer a sua imagem sangrar ali perante a opinião pública. Exatamente. Mas como eu... Dá pra falar palavrão nesse programa? Claro. Como eu, nessa primeira vez que eu fui no Pânico, eles acharam, esse moleque, não sei quem é e tal. Lá. Como eu cheguei lá e comi o cu deles, que não deu nem graça, daí depois eles me chamaram de novo. Na segunda vez eu comi o cu deles mais ainda, e aí eles fizeram um corte com um monte de coisa, assim, Emílio humilha Demore. Aí eu liguei pra produtora, eu falei, cara, vocês são cagados, velho. Eu comi o cu de vocês 2 vezes, eu não volto mais aí porque não precisa, tá? Porque nem cu vocês têm mais pra... Sabe? Porque, cara, é muito cretino o jeito que a coisa é feita. Cretino, sabe? É muito baixo. É raso, baixo e feito pra viralizar entre eles. É isso, é antiético. Então não me chama. Então não precisa de mim, sabe? O Pânico é maior do que eu, né? Tem mais história, tem mais, talvez hoje, não sei, mas na época tinha muito mais audiência do que eu tenho hoje, muito mais posição do que eu, né? Tudo bem. Aí a Globo ficou sem, aí no Pânico eu falei essa história, e ao vivo o Alicam emitiu uma nota, eles leram a nota lá, de novo, humilhações subcutâneas, né? Fez questão de escrever meu nome errado, né? O jornalista Leonardo Demore, aí quando eu fui responder ele... Eu falei, em vez de falar Ali Camel, eu falei, sei lá, Ali Jumentel, sei lá, eu falei, Ali Jumentel, como é que é o nome dele? Jumento, Camelo, Camelo, tá, também. Vai tomar no seu cu também, vou errar seu nome também, entendeu, sabe? Os caras estavam muito achando que estavam jogando o jogo com uns moleque de merda que não sabiam o que estavam fazendo, sabe? E aí, eu acho que muita gente quebrou a cara nessa história. A Folha foi muito mais séria. Depois que as matérias saíram, a gente foi falar com a Folha, a gente fez uma reunião, editores, advogados, numa mesa, fomos eu e o Glenn e tal, não sei o quê. A gente explicou. A gente já tinha publicado matérias e aí na primeira semana a gente foi procurar a Folha. E a Folha e a Globo foi as únicas parcerias que nós procuramos. Todos os outros nos procuraram. A Pública nos procurou, o País nos procurou, o BuzzFeed nos procurou, a Veja nos procurou. Todo mundo veio depois para publicar os arquivos. E a Folha foi muito mais séria. A gente explicou o que era. Não pediram para ver nada. Toparam, beleza, como que a gente vai fazer? Nós criamos as regras, então os jornalistas das redações tinham que ir para a redação do Intercept, tinha uma sala só para isso, eles só podiam usar os nossos computadores, aqueles computadores não tinham acesso à internet, não podia entrar com celular, tinha que sentar lá, o que tem que fazer? Sentar e ler, filho, sentar e ler. Eu brincava que era tipo um garimpo, né, tipo Serra Pelada, que você pega sua picareta, desce, meu filho, sobe com o que você subir na bolsa é seu, entendeu? Então... Chegou um momento lá, tinha semana que a gente tinha nessa sala, na redação do Intercept, na Lapa, no Rio de Janeiro, tinha um cara da Folha, 2 da Veja, um do El País, um da Agência Pública, tava metade da redação do UOL, o UOL entrou como parceiro também, metade do jornalismo brasileiro tava dentro da nossa redação, procurando. Aí o trabalho era esse, tinha que entrar, abrir,
arquivo, Lê. lê. E aí, a hora que achasse alguma coisa que, porra, isso aqui, acho que vai dar matéria. Daí os jornalistas vinham falar comigo. A gente teve um professor, o Zibord, que dizia: jornalismo é um trabalho braçal. É isso aí. É trabalho de corno. Esse é um exemplo bom de como que é foda, difícil pra caralho. A galera ficava falando, porra, por que vocês não soltam as matérias? Dá vontade de falar, velho, tu não tá. A pessoa acha que tu abre um negócio, tem um menu de título. Hoje eu vou usar esse título aqui. Cara, 90% das coisas que você lia eram inúteis, velho. É conversa de zap, velho. É dia a dia. Os caras comentando uma matéria que você não sei o quê, os caras falando, xingando alguém, contando piada merda. É zap. Claro. Não é o arquivo do Snowden, que é tudo aquilo ali. É notícia. Não, velho. Informal. A maioria não é notícia, é informal. É. E aí a galera, o jornalista achava os trechos que queria, selecionava e eu fazia uma espécie de controle de estoque. Então, o que você vai levar embora? Isso aqui, acho que dá uma matéria sobre as palestras do Deltan. A gente achou aqui umas notas fiscais, o cara vendeu 500 mil de palestra e ninguém sabia. O cara tá ficando rico com essa porra. Né? Pro Deltan, se a Lava Jato durasse 20 anos, ele ia ficar 20 anos faturando dinheiro com a Lava Jato. Era um negócio, era um business. Beleza. Aí o jornalista levava aqueles trechos embora, nunca levava o arquivo para casa todo. E eu sabia que o fulano da Folha tinha levado isso. Caralho, pra que puta organização, velho. Mas mas era pra... Se tivesse vazamento, eu saberia de onde tinha vazado, primeira coisa. Então eu ia falar, mano, só você tem isso. Como que isso aqui tá na mão do advogado da Odebrecht, né? E aconteceu um vazamento, mas foi explicado. O jornalista mandou trechos pro advogado da Odebrecht para pedir o outro lado. E aí, aquele dia eu falei, não se manda trecho de nada. Você descreve o que tem lá. Tem isso. E pode mandar pra gente ler? Não. A gente precisa do outro lado, a gente tá sendo fiel à descrição, mas eu não vou te mandar trecho. Sabe? Porque você perde o controle, né? Mano, aquilo lá tava vazando em grupo de advogado, antes da matéria ser publicada. Olha aí. Sacou? Sim. E a outra coisa era pra não dar conflito entre redações. Então, vinha alguém falar, cara, porra, demora, achei isso aqui. Eu falei, cara, isso aqui a Folha já tá apurando. Sacou? Então a gente não perdia tempo, ó. As palestras, a Folha já tá apurando. A agência pública fez as matérias sobre a relação da Lava Jato com o FBI. E aí, então, pô, isso aqui é um caso da agência pública. Tudo que a gente achar em relação a isso, a gente passa pra turma da Natália Viana. Elas estão cuidando desse negócio. Então a gente conseguiu fazer o negócio funcionar. A Veja vai fazer isso aqui. Então, assim, a coisa andou mais ou menos desse jeito. Caramba, e aí... Bom, tem o dia que isso aparece no Jornal Nacional, por exemplo. Foi depois que você foi lá no Pânico ou já tinha rolado? Não, então, isso... No domingo que a gente publica, teve Fantástico. Daí, já na segunda, começou a aparecer. Tá. Jornal Nacional, Jornal da Band, Globo News, CNN, tudo. CNN não existia ainda, acho. Mas assim, virou capa da Folha, capa do não sei lá. Mas aí você perguntou se a gente tinha noção. Eu fui me dar conta, quando a gente foi negociar com a Folha, já tinha acho que uma semana de matéria, a gente tinha publicado as 3 primeiras e mais uma, eu acho. E aí, quando a gente saiu da negociação, a gente entrou no táxi e tava no rádio, os caras estavam falando da Vaza Jato. Quando a gente chegou em Congonhas, ali no Salão Quadriculado, estávamos eu e o Glenn e um cinegrafista que a gente contratou, que filmou vários bastidores da Vaza Jato, conversas nossas, a gente em casa, debate na redação, conversa com o advogado. Esse material é inédito até hoje, tá? Com o Zé Padilha, que vai fazer um filme sobre isso em algum momento, vai lançar. Sobre a Vaza Jato e esse tempo histórico, né? Engraçado, ele que foi o cara que fez o mecanismo. Isso, exato. Que é aquela coisa absolutamente pavorosa. Exatamente. aí ele deu uma virada com a Vaza Jato e se interessou por fazer também o documentário. Que é legal da parte dele. Claro, lógico. Mostrar outro lado. E mudar de ideia sempre. Mudar de ideia, é isso. Também, é verdade. Claro. Você também, às vezes, a gente não tem... A gente toma uma posição porque a gente não sabe todos os elementos. Claro. Aconteceu muita gente mudou de posição com a Vaza Jato e falou isso. Cara, se eu soubesse disso antes, eu não teria apoiado. Como eu não sabia, eu apoiei. Tinha indício. Tudo bem, tinha indício, mas eu não estava convencido. Beleza? Mas agora é irrefutável. Agora é científico, né? É evidente, é óbvio que não dá para mais apoiar. E outra, tinha muita gente também que defendia o fato de que os fins justificam os meios, cara. Exato. Tem que prender o Lula, se for
Não, assim, claro que Era tinha isso. esses, mas tinha também aquele... Porque teve uma época que a direita e a esquerda abraçaram a Lava Jato no sentido de, mano, corrupção pra caralho, estão Isso aí. perdendo dinheiro com isso. Tanto que a gente teve aqui com o Augusto de Arruda Botelho, ele falou que ele já, quando começou a falar das ilegalidades, antes mesmo de Vaza Jato e tudo mais, ele apanhava dos dois lados, ele ficava meio sozinho ali e tal. É isso aí. Porque muita gente entendia que, o Moro se espelhava lá na Mãos Limpas, lá na Itália, etc., que era meio que um negócio meio parecido, cheio de ilegalidades, para você poder chegar no resultado final, que era prender gente que jamais seria presa dos dois lados. Até a gente vê também que, porra, não era só ali uma questão de o juiz estar próximo do promotor, mas era um negócio assim, tipo, não vamos melindrar o Fernando Henrique Cardoso, cara. Claro. Tinha uma operação política. Porra, era um negócio político. Aí tinha essa parada do Deltan ganhando palestra por fora, que se tornou mais um negócio. Isso. Aí, pô, e sem contar o fato de depois os caras terem virado político. Isso. É um negócio assim. O Deltan fala nas gritante. conversas, o MPF precisa lançar um candidato por estado. É isso. Ele fala nominalmente. isso. Nominalmente. Era uma E operação aí política. você liga a televisão naquela época, e aí eu queria saber, vocês que participaram de tudo isso, de todo esse controle, a direita tá falando que esse tipo de conversa é normal, que tudo isso aí estão fazendo uma tempestade em copo d'água, que o Eu lembro juiz disso. conversa com o promotor é assim normal. mesmo, é super normal do meio, etc. que esse veículo militante aí, etc e tal, para tentar de alguma maneira arrefecer o que estava acontecendo. E assim, cara, é óbvio que para muita gente foi um material que fez muita gente mudar de lado, entender muita coisa, foi importantíssimo, mas tem ainda lavajatistas assim aos montes, cara. Tem. Que, assim, parece que não existe, e eu juro que eu já conversei com gente, falei, cara, você já leu a Vaza? Pessoas, não sei nem o que é isso. Porque é coisa de narrativa, tentaram silenciar, tentaram não contar a história inteira. Pra quem apurou tudo isso, pra quem participou, como é que é a visão de tudo isso pra alguém que tava lá dentro quando tudo isso estava acontecendo? Cara, o que eu noto, assim, é que o papel da imprensa durante a Lava Jato, que, aliás, a gente só se deu conta do tamanho nesse dia em Congonhas, Você tava falando. que é porque tinha um pilar num restaurante lá, numa lanchonete, tinha uma TV de um lado, uma TV do outro, e em canais diferentes, e as duas estavam passando, e as duas falando sobre Vaza Jato. Tem até uma foto que eu nunca vi, que foi tirada pelo Christian Braga, que era o fotógrafo na época, que tô eu de mochila vendo uma TV num lado do pilar e o Glenn tá do outro. Daí, esse dia, vendo essa TV, eu meio que falei, cara, eu acho que esse negócio pode dar alguma coisa, porque já faz uma semana, a imprensa não para de falar, tá crescendo, e eu sabia o que a gente tinha na mão de matéria, que não tinha saído ainda. Então, esse papo dessas conversas são normais, ele foi um papo direcionado para essa turma da imprensa pelo Sérgio Moro. O Sérgio Moro falou, primeira declaração dele, não lembro se falei, mas se falei não tem nada demais. Então, o papo é assim, eu não vou negar, porque se eu negar, esses caras vão me fuder porque eu falei. Eu sei que eu falei e eles sabem que eu sei e eles sabem que aquilo ali é legítimo. Quem tem C tem medo. Né? Tem. Então, assim, não vou negar. Não lembro se eu falei, tá? Mas se eu falei, é normal. Então, veja, a opinião dos Mervais Pereiras da vida, né? Das Malu Gaspar, dessa gente aí, né? Com todo o respeito, mas profissionalmente não tem o respeito. Concordo, não também tem, não. e tem o direito a não ter. Claro. Como posso imaginar que eles não têm respeito por mim? Claro. E tá tudo certo. Não preciso deles pra viver, nem eles precisam de mim. É isso. Posso gostar de pessoas e desgostar de outras. Mas não é pessoal, não tenho respeito profissionalmente por essas pessoas. Claro. Não trabalharia nos termos que eles trabalham. Talvez eles pensem o mesmo de mim e tá tudo beleza. O papo deles era o papo do Moro. O Moro falou, eles começaram a repetir. Tá? Aí por motivos mil. Só que isso começa a cair porque eu acho que, primeiro, a imprensa, no geral, apoiou muito a Lava Jato. Porque a Lava Jato virou um negócio. A Lava Jato virou um negócio pra gente que escreveu livro sobre o Moro. Vendeu 150 mil cópias. Isso dá um dinheirão no Brasil. Porra! Isso é um negócio. Isso é um business. Né?
Eu vou falar do Neymar na imprensa esportiva, é um negócio. Isso, é um Coloca business. o nome do cara, já a audiência vai pra casa do caralho. Claro, você vai ver o documentário do Neymar do Netflix, é uma peça de propaganda, É um isso, business. é uma peça de propaganda, eu sempre falei É isso. uma peção de propaganda. Nossa, nítido. É um business. O pai ele e o pai nem são tão inimigos. Não, aquilo ali é tudo encenado, na minha opinião. Os dois são amigos. Não, pra é caralho. patético. O documentário Patético. é patético. E aí, pra imprensa no geral, a Lava Jato ela é uma conjunção de alinhamento ideológico, diga-se antipetismo, né? Principalmente por parte da grande organização Globo, que é o que determina os ventos também das outras menores, né? E também era um negócio no sentido de que você pega um momento histórico, e vocês conhecem bem isso, você pega um momento histórico que você tem uma ascensão do Facebook e do Google como as grandes agências de publicidade do mundo. Essas agências de publicidade, elas drenam o dinheiro das redações. As redações empobrecem, começam a cortar os salários mais altos, que são os repórteres mais experientes. Ou seja, começam a ter menos investigação própria. Muito menos trabalho de investigação própria. Sim. Começam a investir muito na internet, com molecada fazendo o que o fulano disse, jornalismo declaratório, e a polêmica Sim. do dia, e a foto do dia, e o meme, e a porcaria. E a Lava Jato vem, velho, ela oferece, por exemplo, para o Jornal Nacional, investigação com material altamente explosivo, com frequência semanal, grátis. Então ela vira um produto do jornalismo. Ela vira um negócio. Ela vira como se ela fosse o BBB, o Brasileirão, a novela, o Masterchef. Ela vira um produto. Os caras sabem que toda semana o JN vai ter uma puta audiência com uma investigação que não foram eles que fizeram, E de maneira gratuita. que custou zero e que tá porretando o Lula e o PT. Então, cara, era assim, os caras ganharam na Mega Sena sem jogar, velho. É. Os caras acharam o bilhete no chão. E que compactuava com aquilo dos valores que é deles ali, né, Claro. cara? Que é, vamos queimar esse lado. Claro. Porque queimando esse lado a gente vai enaltecer o outro. Que era, naquele momento, uma direita mais... Um PSDB. Um PSDB, mais isso. democrática ali do jogo. Eles não imaginaram nunca que tudo isso fosse enveredar. Quer dizer, não sei, né? Nessa época não dava pra Não imaginar. dava- não ainda, dava pra imaginar, A gente tá né? falando de 2014, 15, né? É. Claro, sempre haverá quem tá nos assistindo e vai falar, eu já sabia. Então, parabéns, que você é um Parabéns, iluminado, eu sou um idiota, você eu é não um- sabia. você é um gênio. Tudo bem, pode ser também, né? Eu sou um imbecil, eu não sabia. Acho que a maioria das pessoas não sabia. Não sei. Então, cara, quando vem a Vaza Jato, é muito difícil pra imprensa do jeito que ela abraçou. A Folha fez um bom papel nesse sentido e a Veja também. A Veja deu, olha só, a Veja deu 5 capas com o Moro. Todas laudatórias. Velho, o Mandela não deve ter tido 5 capas na Veja, entendeu? Sei lá, o Churchill não deve ter O tido Moro 5 teve capas. capa com vestido de herói, né? Herói. Né? Super Moro, opa. Eu claro. lembro disso aí. Teve uma capa dele com um busto meio olhando pra cima, assim, que ele tá olhando pro horizonte, assim. Agora é com o Moro, né? Uma Isso. parada assim. É. 5. Cara, Quando que a Veja coisa começa triste. a dar matérias da Vaza Jato, a Veja escreveu um editorial falando que tinha errado. Né? É suficiente pra apagar a merda onde eles nos jogaram? Não, mas é melhor que tenha feito mesmo Claro. e eventualmente mudado um pouco de rumo. A cobertura da Folha em relação à Lava Jato, depois da Vaza Jato, mudou. Mudou. Eu acho que a Folha hoje é um jornal muito pior do que era 5 anos atrás. Você né? acha que Mas nisso, eu acho que tá melhor. Você acha que a Vaza Jato mudou o jornalismo brasileiro de uma certa forma? Cara, eu acho que mudou em vários aspectos, assim, sabe? Principalmente tornar alguns colegas mais críticos em relação à apuração que não foi você que fez. No fundo, quem tá dizendo é o MPF, é a Polícia Federal. Você tem um pouco mais de cautela com essas coisas. Você não pegar o cara por herói, sabe? Esse aqui tá sempre certo. Então tudo que ele fala é isso aí mesmo. Ele que vai moralizar a parada, sabe? Acho que isso aí deu ainda é muito, mas muita gente deu um passo para trás. A gente vê principalmente na galera mais nova, uma galera mais crítica em relação a isso, até na grande imprensa, né? Você vai pegar a Daniela Lima. A Daniela Lima tem uma consciência crítica que já é de uma outra geração. Eu gosto dela. Outra coisa. Ela é muito boa. Eu gosto dela. Ela é muito boa. Então, assim, obviamente, não tô dizendo que a
a Vaza Jato mudou a cabeça da Daniela ali. Tô dizendo assim, há uma consciência geracional que eu acho que trabalhos como a Vaza Jato ajudam a plantar. Uma semente que você joga. A gente tá falando aí de 6 anos já, né? Já passou meia década da história. Então, assim, ficou muito difícil pra imprensa voltar atrás. A imprensa teve que ir voltando atrás aos poucos. Então, no começo era esse papo, não tem nada demais. Mas no começo tinha 3 matérias publicadas. Nós publicamos 120 matérias. Então, depois da 50ª, ficava meio difícil de dizer que não tem nada demais. Quando você tem um juiz de primeira instância instigando procuradores a vazar informação privilegiada do setor de óleo e gás do Brasil para a oposição da Venezuela para derrubar um presidente da república de um país estrangeiro. Fica difícil um Merval Pereira falar, não tem nada demais. Um juiz instigar procuradores a vazar a informação que ele está produzindo enquanto funcionário público, pagos com a porra do meu dinheiro, para a oposição de um país derrubar um presidente da república. E foda-se se é o Maduro, não interessa. Claro. Você não pode escolher qual presidente você quer. Você acha normal? Então chegou um ponto que ficou meio ridículo. Esse discurso meio hegemônico de descredibilizar. Foi caindo a história de que eram chats manipulados porque entrou a Folha. Você vai ver alguém da Globo News falar que a Folha tá manipulando o chat? Não, se fosse só o Intercept eles iam falar. Creio eu. Mas entrou a Folha. Não dá pra dizer que a Folha tá manipulando, porque a Folha também é nossa parceira aqui, volta e meia a gente dá umas matérias deles e tal. Então, esse argumento caiu. O argumento de que não tinha nada demais, caiu, cara. Foi caindo, como você falou. Chat do Moro pressionando o Deltan pra não fazer nenhuma denúncia contra o Fernando Henrique Cardoso. Porque é um aliado importante, a gente não pode melindrar. Como que não tem nada demais? Aliado de juiz político não, é um bagulho... do partido opositor. Cara, é nojento, cara. Nojento demais. Cara, isso aí, assim... Então a coisa foi caindo, sacou, velho?